Então, vamos nos harmonizar, dando início ao nosso estudo, agradecendo a Deus. Agradecendo a Deus porque chegamos, né, até a essa hora. Muitos partiram. Envolver na nossa prece esses nossos irmãos que estão passando pela situação dos alagamentos, da destruição de suas residências. Mestre Jesus, com teu amor, com tua amorosidade, possa consolar, calmar todos aqueles que se encontram nessa situação. E nós, solidários na prece, envolvendo a todos eles. Abençoa, Senhor, abençoa, Senhor, todos os companheiros imbuídos do aprendizado, do conhecimento. Que possamos sempre estar com a mente, coração abertos para tudo aquilo que vai ser proferido na noite de hoje. Jesus nos abençoe, nos ilumine e nos dê a sua paz. Que assim seja. Que assim seja. Estamos dando continuidade no capítulo 13, Pensamento e Mediunidade. Então vamos ler aqui de onde nós paramos. Nós paramos naquele trecho, para você, Carmen, você que anotou, inspiremos, nós já lemos sobre isso, mas eu vou reler esse trechinho. Inspiremos simpatia e elevação, nobreza e bondade junto de nós, para que não nos falte amanhã o precioso pão da alegria. Já acharam aí, né? Vocês acharam? Ô, Mário, quem que tá fazendo? Quem tá fazendo videochamada aí da gente, do nosso grupo outro? Já encontrei. Tá fazendo a chamada. Meu celular tá descarregado, tá carregando. 7 amigos espíritas. Será que é seu Ferreira? Deixa eu ver se tá carregado. Olha aí. Como é que tá ele, Sérgio? Já tá melhor? Tá sim. Graças a Deus. Tá bem melhor. Eu tô em Madrid, mas eu passei lá ontem. Ele tava bem melhor. Deixa eu ver aqui. Vou dizer aqui, Jailson. Vou dizer. Jailson, clica no link. No link aí azul, que é pelo Google Meet. Já mandei, a Jailson estava perdido. Pronto. Vamos lá. Já acharam aí como é que é? Achei. Já se acharam? Você parou em alegria. Então vamos lá. Jailson já se achou. É Ferreira aqui, ó. Ele tá no grupo errado. Todo mundo aqui da Lembrança Ferreira. Ó, Ferreira. Oi, Ferreira. Aí todo mundo falando. Nossa, Ferreira, que bom lhe ver. Ele tá no grupo errado. Ele entrou na videochamada. Ele tá no grupo certo. Ferreira, volta aí. Mas aí, clica no link. No link azul, eu estudo o livro Domínios da Mediunidade. Tem dia também que eu fico esperando o Mário ligar. Quando eu olho, vixe, é grupo Google Meet. Ele deixou a gente doido. Eu voltei bolo. segunda-feira, porque eu fiquei em dúvida, pensando que era terça. Vamos lá. É isso. Convicção de imortalidade, sem altura de espírito que lhe corresponda, será projeção de luz no deserto. Aqui, Josimeire ia falar, né, minha amiga? Foi interrompida aqui. O que você queria dizer? Desculpa eu interromper você. Não falei não, foi eu não. Então a gente está lendo aqui a mensagem do guia ainda, na mediúnica, né? E ele não está presente. Eu ainda não me achei, na verdade, Mário. Mas você está com o livro aí? Vou deixar, como eu tô com o livro. Capítulo 13. Como eu tô iniciando hoje, eu tô no capítulo 13. Vai. O seu é dessa edição? O seu Não é livro, dessa. O seu? Não. É o meu. É igual o o meu. É Vou igual lhe de dizer Jair. a página. Aí Jair já sabe que é na página 120. Me diga aí a página, Carmen. 122. Terceiro parágrafo. Terceiro parágrafo. Jailson na 120. Então tá lá. Convicção de imortalidade, sem altura de espírito. Quarto parágrafo. Desculpe. Que lhe corresponda será Achou? projeção de luz no deserto. Correto? Então, mediação entre dois planos diferentes, sem elevação de nível moral, é estagnação na inutilidade. O Espírito está fazendo uma síntese, é óbvio que é uma mensagem do capítulo 20, se não me falha a memória, o capítulo do Livro dos Médiuns, que está lá, influência moral do médium.
para que a gente possa se aprofundar, quem desejar, sobre essa fala aqui desses 2 parágrafos, todo o capítulo 20 do Livro dos Médiuns, a influência moral do médium. Então, Anne tem certeza da continuidade da vida, da imortalidade. Anne é médium da Federação Espírita do Estado da Bahia. Mas o que é que ele espera de Anne e de Mário Sérgio como médium do raio de luz? Olha, ele espera o quê? Altura de espírito. Ele usa uma expressão, né? Ou seja, uma elevação do nível moral de Anne e de Mário Sérgio, altura de espírito. Então, quando ele diz mediação, médio é meio, né? Mediação entre 2 planos sem elevação de nível moral é estagnar-se na inutilidade. Na Terra todo mundo é médio, tem 8 bilhões ou quase no planeta, todos são. A diferença é os graus. A diferença é que muita gente não estuda, não atenta, não atina para essas coisas como nós estudamos. Mas todos aqueles recebem intuições e inspirações, que é uma coisa mais suave ainda, no campo do dia a dia. Todo mundo, sem exceção. E o que a ciência admite só? Nas mães. A mãe tem a intuição, aqui a ciência chama de sexto sentido das mães. Quando um filho passa por problema, a mãe coloca a mão no coração e: meu filho, eu sinto que meu filho está precisando de mim. E realmente isso é real. Isso chama-se mediunidade. Ela capta o pensamento do filho, que deve estar passando por alguma aflição, mesmo distante dela. Ela sente, geralmente põe a mão no coração: eu sinto que meu filho está precisando de mim. E fica aturdida até que bata uma porta o seu filho e entre dentro de casa. E o filho vai contar: eu passei por um aperto. E ela percebeu. Então isso já foi feito experiências com vários cientistas. A Rússia, na época da União Soviética, era que mais fazia isso. Hermínio de Miranda vai estudar um capítulo em uma obra onde Stalin, que era ateu, mas utilizava vários desses estudos para que as pessoas pudessem captar. Quando ele ia para a reunião com os outros governantes, ele levava um, que me foge o nome agora, o mais famoso da coisa. Então, se ele fosse para a reunião com Jailson e Anne, ele levava o que ele chamava de paranormal, já que ele não acreditava em Deus, em espírito. Ele achava que tudo era da mente, para captar o que é que Jailson e Anne estava pensando, não o que estava falando. Ele levava. Então, aquilo foi feito por vastas. A União Soviética fez muito. Quem estuda mais isso no Brasil, Hermínio de Miranda, tem livros sobre isso, eu tenho lá em casa, sobre isso. Resultado de pesquisa. Diga. Eu posso falar? Diga. Você falando aí, eu me lembrei de uma coisa que aconteceu, certo? Eu sei que foi na semana, tem 2 semanas mais ou menos, eu não dormi à noite, só pensando em meu filho. Eu tenho um que mora comigo e o outro mora sozinho, né? Aí eu aí eu acordei, falei com o meu outro filho, o Yuri, fiz assim: poxa, não sei o que houve, eu não dormi à noite, só pensando no Igor, como se algo tivesse acontecendo com ele. Aí o Yuri disse: minha mãe, Igor tá bem, que não sei o que, coisa de sua cabeça. Eu disse: eu sei que ele tá bem, mas tá me dizendo que tem alguma coisa de errado com ele. Aí 3 dias mais ou menos ele chegou aqui: e aí, meu filho, tudo bem? Eu não passei muito bem esses dias, não, eu estava com uns probleminha aí. Eu disse: mas o que foi? É melhor não falar, minha mãe, para não deixar você chateado. Eu disse: é engraçado que eu percebi isso, tá vendo aí, Yuri? Eu percebi que tinha alguma coisa. Tudo bem, é direito seu, você não quer falar com sua mãe, tudo bem, não fale. Mas depois ele veio e conversou comigo, me contou o que foi que houve. Você vê como são as coisas, né? O sentimento da mãe, como você falou, né? Você captou o pensamento, o sentimento. Isso é a telepatia. A ciência admite a telepatia, só não sabe explicar como. Se você botar no seu Google aí, a ciência admite transmissão de pensamentos à distância. Só não sabe explicar como. A gente sabe que isso vai pelo fluido cósmico, enfim. Mas não vamos entrar nisso aqui agora. O Evangelho pode explica ser pelo teor de vibração, Mário? É isso, a sintonia. Não existe mediunidade sem afinidade e sintonia. Qual a maior afinidade na Terra do que uma mãe para o seu filho? Que é semelhança. Aí estabelece sintonia. O que é sintonia? Conjugação de ondas mentais. Então, à medida que ela tem afinidade com o seu filho,
entrou na faixa. Nas pesquisas que eu citei na Rússia, não vão encontrar pessoas que não conseguem, o outro não conseguia captar, porque não tinha afinidade. Então isso, quando o médium se coloca aqui no trabalho, então o que é que os guias esperam? O dirigente fala assim, nesse caso aqui que eu estou lendo, vamos passar agora para a mensagem dos trabalhadores espirituais, vamos elevar o pensamento. Porque os guias esperam que na gente já tenha afinidade, e com certeza tem, que é o desejo do bem. Todos estão ali, ninguém ganha dinheiro para isso, nem nada, para depois estabelecer a sintonia mental. Aí vai de cada um, né? Então aí, conforme a capacidade receptiva de cada médium. Tem vezes que a gente não consegue. Então um exemplo clássico disso é Chico Xavier com Santa Teresa de Lisieux. Ele não conseguiu. Ele fez até jejum de 3 dias, jejum de comida mesmo. Emmanuel fala que ele ia se comunicar, mas ele não consegue, então Emmanuel desiste, porque ele não tinha sintonia para conjugar a onda do pensamento dele com o pensamento de Teresa. Então Emmanuel pegou, ouviu o que ela queria dizer e passou para ele. Então, toda a mediunidade, afinidade, depois sintonia. Sem afinidade, não tem sintonia. Então, pega a televisão, canal 11, canal 5. Qual a programação que eu gosto? Eu gosto do 5. É a minha afinidade com a programação do 5. Vira canal 5, aperta o 5, aí estabelece a sintonia. É a mesma coisa no uso da mediunidade. O pensamento é tão significativo na mediunidade quanto o leito é importante para o rio. Ponde as águas puras sob um leito de lama pútrida, e não tereis senão a escura corrente da viciação. Então, quando a gente entende pensamento, não é uma coisa abstrata. O espírita sabe. Pensamento não é algo abstrato. Pensamento é matéria. É matéria. E o pensamento, ele tem 5 bases. Tem um livro, Pensamento e Vida, Emmanuel, 90 páginas. Fantástico livro. Então, tudo começa quando Emmanuel abre o capítulo do desejo, onde estão as emoções. Depois, o sentimento, a imaginação, até chegar ao pensamento, é a antessala da fala e da ação. Mas quando eu penso, já passou pelas minhas emoções, pelos meus sentimentos, pelas minhas ideias, né? Tudo aquilo já passou. Aquela mistura que vem de dentro sai como pensamento. E aquilo se forma em matéria, que pode não ser vista. Nós não vemos uns dos outros, mas somos vistos. Imagine se a gente fosse clarividente. Então ele fala, o pensamento é tão significativo na mediunidade quanto o leito é importante para o rio. O médium passa 5 dias na semana pensando só o mal, aí vai para a mediúnica e pensa o bem, ou vai para o passe, vai para outro. Mas a mente dele é uma lama pútrida nessa imagem, né? Aquele cara. Aí o guia joga o pensamento de um espírito superior, vai sair como isso? Com as cores dele. Vai sair tisnado da sua influência moral. Por isso que Kardec coloca o capítulo. São 2 influências para qualquer mediunidade. Primeiro é a moral do indivíduo, e segundo é a do meio, né? Está lá no Livro dos Médiuns, capítulo 21. A influência do meio. Porque se o meio for ruim, um médium só, coitado, vai sofrer muito para ele entrar em sintonia com Bezerra de Menezes e outro. Então, ele traz essa imagem. Pensamento é matéria, e a gente tem que o quê? Melhorar o nosso campo moral. Resumindo, reforma íntima. É assim que é chamado no Espiritismo. Sem a reforma íntima, eu não vou sintonizar com Bezerra. Então, para mim isso é claro. E nem com nenhum espírito elevado. Se o médium não se esforça para fazer, ninguém é santo, óbvio, não existe. Mas se eu não me esforço, como é que eu vou sintonizar com Bezerra de Menezes? Como é que eu vou? Eu vou sintonizar com o espírito superior, que vibra numa frequência superior. As faixas não se misturam, então a influência moral e não é do médium ostensivo só. Por isso que Kardec encadeia no Livro dos Médiuns a influência do meio. Aí Anne se prepara, se esforça, ela pode sintonizar. Mas eu, Jailson, Tereza, do grupo de Anne, a gente não está nem aí. A gente lá fora é banda voou, é da bagaceira, é de tudo. A influência do meio, né? O que é que vai acontecer? A Anne vai receber mensagem de Bezerra.
advertindo a todos, não de uma maneira grosseira, mas dando aquelas mensagens de advertência para as pessoas. Se insiste e o grupo não ouve Ana, Bezerra vai retirar a Anne do grupo. Vai, porque a Anne não merece estar ali e vai deixar o grupo entregue a si mesmo. A gente vai ver um capítulo sobre isso, os capítulos finais, nessa mesma obra. Vai entregar. Por quê? As pessoas não querem nada. Quem tá falando? É por isso que nós... Oi? Estou ouvindo. É por isso que nossos encontros, agora dia de quarta-feira, é para que a gente ajuste essa sintonia, né? Ajustar todos os médios à sintonia da equipe espiritual. Isso, no Raio de Luz, é presencial, você está falando. É isso. Presencial, quarta-feira que a gente está se encontrando, que é para que todos os médicos, todos os trabalhadores, né, não só médicos, ajusta a sua sintonia com a equipe espiritual da casa, para que a gente possa voltar em maio mais ajustado. Senão não vai ser nada bom se não fizer isso. Aí olha só, a gente estava afastado, perdeu a afinidade nos 2 anos da pandemia? Não. Os espíritos disseram até isso presencialmente. Não, porque a gente vem num trabalho que a gente não se perdeu. Não passou 2 anos só vendo futebol, só vendo jornal, só vendo... Não, a gente passou 2 anos com os nossos quefazeres, mas sempre voltado nas atividades virtuais. Seja nesse estudo, seja assistindo uma palestra, seja o que for. Então a gente estava ainda precisando de alguma coisa, a gente fazia, se cotizava, orava. Então está sempre ali. A afinidade continua. Mas é preciso um ajuste psíquico. Não é chegar, eu sou passista, 2 anos parado, vou lá e vou aplicar passe. Não. Aliás, é uma diretriz da própria Federação Espírita Brasileira. Tá indicando direto isso aí. Não, estou dizendo, na minha opinião, hoje o grupo que a gente está estudando, está mais afinado do que muito antes. Porque nós estamos todos os dias, quase todos os dias, nós estamos em contato, nós estamos fazendo um estudo, fazendo uma coisa, fazendo outra. Agora, para o trabalho no centro, é diferente, porque lá no centro vai ter que se ajustar, vamos dizer assim, a qualidade que a gente está no grupo hoje, só que lá no centro não está do jeito que a gente está. Lá tem outras entidades, tem outras coisas que precisa se ajustar. E outras pessoas, né, que não participaram, né? E outras pessoas que não participaram do grupo, que não está ajustado. Mas eu acredito hoje que nós estamos mais afinados do que antes, mesmo no centro trabalhando, porque a gente ia na quarta-feira, no domingo, às vezes um não vai, outro não vai. Então, quer dizer, hoje não. Hoje a gente está em contato todos os dias. É tão provado que a gente conversa quase uma linguagem só. Todos têm a mesma intenção, mesma linguagem, mesma coisa. Não tem divergência. Por quê? Porque está todo mundo afinado ali. É isso. Vou ler aqui mais a mensagem do... Mas se você nesse encontro, né, Jair? A importância desse estudo, a importância desses estudos, desse encontro que nós fazemos quase que todos os dias, né? É importante que a gente se prepare. Isso aí, mais uma vez, para poder a gente dar um melhor trabalho no retorno. Indubitavelmente, divinas mensagens descerão do céu à terra. Entretanto, para isso, é imperioso construir canalização adequada. Ele usa um termo americano, né? Os Estados Unidos não chama médium. Os Estados Unidos chama o médium de canal. Qualquer filme que você assistir documentário, você vai ver. Vocês vão buscar um canal. Tem alguém, tem alguém no grupo chamando, eu vou atender para mandar. Certo. Então, Ivan está falando. Eu tá tendo retorno aqui. Por que isso? É o fone que está fazendo a chamada. Que está fazendo a chamada. Eu vou ignorar aqui, então. Jair, alguém que está chamando aí, Dalva. É seu Ivan, né? Alguém que chamou, eu estou atendendo para encaminhar para mim. Eu já ignorei. Então vamos lá. É Dalva que está ligando. Avisa ela. Então, imperioso construir canalização adequada. O que é isso? Né? É tudo isso, é reforma íntima. O médium, o integrante do grupo, o integrante do centro, resume reforma íntima, que é canalização adequada. Então não adianta eu chegar lá, ficar só dando comunicação de entidades, Anne acreditando, Tereza acreditando, eu não mudo nada. Qual a diferença minha para eles? A responsabilidade será pior, porque aquele que muito tem, mais será dado, entretanto, mais será cobrado, afirmou Jesus. Então
Então a gente precisa construir canalização adequada, estudo, né, e reforma íntima. Questão 22 do livro Consolador. Josimere tem intuição, todo mundo tem na Terra. Ela deseja ampliar isso, né, ao nível de trabalho com os guias, sim. Questão 22 do livro Consolador. Como? Estudo da codificação de tudo e meditação, que é isso que a gente está fazendo, refletindo e botar em prática no trabalho do bem. Todos ampliarão o seu grau de intuição com as entidades. Estudo, meditar é isso, refletir, analisar e colocar as mãos na massa no trabalho do bem, que é a reforma íntima. Então eu estudo, ou como diria Viana de Carvalho, estudo e estuda-te. Então eu estudo e analiso dentro de mim, né? O que é que eu preciso melhorar? Ferreira está ligando, não deixa eu desligar o telefone. Vou desligar aqui. Ferreira. Desativar o som. Cadê? Já é o costume Jesus de ter vida espera chamada. pela formação de mensageiros humanos capazes de projetar no mundo as maravilhas do seu reino, né? Ele continua. Para atingir esse aprimoramento ideal, nós estamos nesse caminho. Esse caminho aqui é o que Jesus espera, um aprimoramento ideal, porque ele deseja mensageiros humanos. Ó, ele não está dizendo aqui super-homens, super-mulheres, mensageiros humanos capazes de projetar no mundo as maravilhas do seu reino. O apóstolo Paulo resume isso como cartas do Senhor, né? Aqui o trabalhador de Jesus, ele espera que ele seja uma carta viva do Senhor. Então qualquer pessoa que encontrar Ferreira, sabe que espera encontrar em Ferreira que ele se assemelha a uma carta viva de Jesus nas suas ações de bonomia, solidariedade, de escuta. Então é isso que ele espera, mas para isso precisa de um quê? Exercício, que é um aprimoramento ideal. É imprescindível que o detentor de faculdades psíquicas, né, a mediunidade, não se detenha no simples intercâmbio, porque tem muita gente que é só isso. Fantástico isso. Só quer ir para o centro para receber, para dar comunicação, e depois não se integra em nada na casa. A Tereza, dirigente, aqui não precisa citar nome, mas sabe disso. Tem gente que só quer botar os pés no centro, ele como médico, como doutrinador, o que for, só para aquilo. Não é chamar para bater laje não, Josimere. É chamar para... vai ter um seminário, você pode chegar mais cedo, vai ter um almoço para entrar... Para fazer a recepção. Um almoço para a gente entrar um dinheirinho por cento, você pode contribuir com arroz, fazer. Tem gente que não, ele só quer única. Então, Bora fazer umas quentinhas para distribuição no final do ano. É isso que é o aprimoramento. É isso aí, que você está falando. É formação de mensageiros humanos. Mensageiros humanos. Porque tem gente que é isso, só quer se deter no simples intercâmbio, ser-lhe-á indispensável o quê? A consagração de suas forças às mais altas formas de vida, buscando na educação de si mesmo e no serviço desinteressado a favor do próximo, um material de pavimentação da sua própria senda. Ele resume o capítulo 20 do Livro dos Médiuns, toda essa frase. Então, é a chamada, a pessoa fala, educação da mediunidade. Não, a mediunidade não se educa. Eu me educo, o médium. A mediunidade se desenvolve. É por isso que Kardec coloca o capítulo desenvolvimento. E com muita sabedoria, Jacobson Trovão, 50 anos dirigindo a mediunidade da Federação Espírita Brasileira, ele afirma isso. Kardec está certíssimo, porque tem gente, não, eu vou educar a mediunidade. Não, a faculdade é neutra, todo mundo tem. Eu educo a mim. Educar o ser. A mim é a influência moral do médium para utilizar essa capacidade psíquica que todo mundo tem, diferindo dos graus, né? Então, aqueles ostensivos, como a gente chama, e aqueles que ainda estão bem latentes ainda. Então, a educação de si, e como é que eu faço isso também? Eu estudo, e depois o que é a prática do bem. Aí você vai ver lá a pessoa, 5 anos no centro, como eu conheci, 15 anos, ele sendo chamado para ser doutrinador de um centro,
Ele com mais de um monte de curso, um monte de livro, me deu um bocado e nunca conseguia ir, porque ele disse que nunca tinha tempo. Nunca tinha tempo, ou então ele esperava ser melhor. Eu digo, senão você vai ficar puro, né? Ou então puro, você para que você vai trabalhar? Você vai trabalhar diretamente com Jesus. Quer dizer, Jesus... Já vai para outras escalas. Jesus não está esperando que Jailson fique puro. Olha a mensagem aqui, ó. Porque Jesus precisa de mensageiros humanos. Se fosse puro, era mensageiros angélicos. Né? O que é anjo? Um mensageiro de Deus, um espírito puro, no entendimento espírita. Aquele de asa, a gente sabe que não existe. A não ser se a gente tomar Red Bull, né? Porque Red Bull é que dá asa. Mas mensageiro humano é alguém como Anne, como Jailson, como eu, cheios de defeito. Mas quando aparece alguém, antes, Jailson já divide um pão, o outro já dá uma escuta, o outro já dá uma palavra que ergue. São mensageiros de Jesus. Todos nós podemos fazer isso. Às vezes só basta um olhar, né? Carinhoso, né? Isso mesmo, o gesto. E aí você emite um pensamento, umas vibrações tão gostosas que não precisa nem palavra, nem gesto, nem nada. Ele fala, na última aula, o gesto pode salvar alguém. Só se chega a ser puro um dia se começar a trabalhar impuro mesmo. Se você, como é que você vai chegar a ser impuro se você não começa nada? E aí não consegue não, meu amigo. E aí é se melhorando que melhora os outros e você vai se melhorando. Você vai se doando seu tempo. Pronto. Uma coisa importante que muita gente não acha que não é, mas para o trabalho espírita, né? É a primeira parte do indivíduo, é a sua doação de tempo. O indivíduo saiu, deixou de estar trabalhando, deixou de fazer outras obrigações financeiras ou para a sua família e foi servir aquele trabalho, mesmo que ele ainda não tenha aquela qualidade espiritual desejada, mas é o esforço dele que vai adquirir a condição melhor. Ajustando só isso, Jailson. Ajustando a sua fala, Emmanuel vai dizer, a gente está estudando em outro grupo, o livro Consolador, o médium deve doar da sua hora de lazer. Qual a primeira obrigação do trabalhador espírita? Com o trabalho, Emmanuel vai dizer assim mesmo, para não se tornar um parasita religioso. Aí a crítica de Emmanuel. Então, depois com a família, a qual ele reencarnou, aí do lazer, que ele tem direito, está no Livro dos Espíritos, lei de repouso, é uma lei dentro do trabalho, tira algumas horas do repouso para servir ao próximo, desinteressadamente, naquilo que lhe agradar ao coração. Eu não quero ser espírita, eu me associo, eu ouço uma vizinha, eu ajudo alguém, eu colaboro. Não é isso, porque é mensageiros humanos. Mensageiros. Tem gente que fica nessa desculpismo. Ah, não, eu não vou trabalhar no passe não, porque eu tenho um defeito. Mas você tem 10 anos aqui, já tomou mais de 10 cursos de passe. Ah, mas eu tenho muito defeito. Mas Jesus não está querendo puro, não. Ele está querendo uma pessoa com defeito para que se melhore trabalhando. Então é complicado. Quem é que não tem defeito, né? Se não tivesse defeito, não precisava nem estar aqui mais. É puro. Não é? Quem não tem defeito está fazendo aqui no meio da gente. Como é que você vai adquirir um aprimoramento sem a prática? Isso, sem a prática. Eu não tenho defeito nenhum, eu sou perfeita. Eu tenho 20, o outro tem 30, o outro tem 10, o outro tem 5. Então, Ania não está nessa escala dos imperfeitos. A gente vai aprendendo com os colegas. Aí o defeito um do outro, a gente conserta o da gente. Rapaz, olha, fulano tá com defeito. Eu tenho que consertar aquele que eu também tenho. Agora a gente só vê os defeitos da gente no outro, a gente não vê ele na gente. É como os antigos diziam, o espelho dos outros é reflexo nosso, né? Exatamente isso. Aí quando a gente for fazer uma crítica a um companheiro com um defeito, pode olhar que aquilo dali a gente tem. Então é melhor ficar calado e só isso aí eu vou consertar. Vamos lá. A comunhão com os orientadores do progresso espiritual do mundo, né? A comunhão com os orientadores do progresso espiritual do mundo por meio do livro, né? Hoje é o dia do livro, ou hoje ou amanhã, não sei, nos enriquece de conhecimento, acentuando-nos o valor mental, por isso que ele falou, estudo, né? E a plantação de bondade, né? Constante traz consigo a colheita de simpatia, sem a qual o celeiro da existência se reduz a forno de desespero e desânimo. Aqui,
o Espírito de verdade, em resumo, espíritas, amai-vos, espírita, instruí-vos. Ele está dizendo isso aqui. Então, tudo que eu falei, estudo e prática, é o que ele fala. Então, aqui tem comunhão. A comunhão dos orientadores do progresso espiritual, ó, o livro. Porque o livro foi vertido por 13 entidades superiores. André Luiz é o repórter, né? A maioria das entidades aqui são ministros de colônias espirituais. Chico revela isso. A maioria são ministros de colônias que viram o interesse e a dedicação de André Luiz. Emmanuel faz a ponte e eles aí, pelo interesse demonstrado de André, eles tiram cada um em um livro, você vai ver cada um em um livro para ajudar e chegar até nós. Então é uma comunhão. A gente está fazendo aqui no momento uma comunhão com esses orientadores do progresso espiritual através do quê? Do livro, que vai enriquecer o nosso valor mental. Mas se ficar só nisso, como o Josimeiro falou, não adianta. Aí vem a plantação de bondade, que é a prática. Tudo bem. E Mário, e só coisa. Só para encerrar, você vai depois. Para colher a simpatia. Eu enriqueço minha mente, né, pelo livro, pela uma conversa com alguém mais experiente. Aqui ele só usou um exemplo. Vários isso. Aí depois, meu Deus, conversei com Ferreira, enriqueci tanto minha mente de conhecimento, coisas que eu não sabia. Vou botar em prática. Não igual a Ferreira, porque eu não tenho forças, mas eu faço pelo menos aquilo que meu coração e minhas forças já diz. Porque isso eu vou conquistar o quê? Simpatia. Do encarnado que recebeu um pão ou uma palavra, e dos parentes dele, e dos amigos deles desencarnados. Quantas simpatias a gente não construiu. Diga, Tereza. É isso, essa troca, não é? Como você aí já complementou, essa troca, né? Como você deu o exemplo de Ferreira, leva o conhecimento para ele e ele traz para você também aquela troca, não é? Isso. De informação. E lembrando que o dia do índio é no dia do seu aniversário, Mário. Não, o dia do índio é porque comemorou hoje no programa, mas meu também, o meu também. Foi dia 19, foi? Ah, foi. Dia 19. Ai, eu dei os parabéns a você. Eu dei no grupo. Na minha opinião, o enriquecimento do indivíduo é de acordo com o seguinte: a gente está estudando, tudo estuda, mas tem coisas que a gente não compreende. Aí o que acontece numa conversa com um companheiro, com outro, com tudo, aí o enriquecimento daquilo que você estudou. Aí você vai, pega, ele fala coisas que você estudou, mas não pegou. E aí faz o quê? E aí você enriquece seu conhecimento, o bate-papo com alguém com um nível, vamos dizer assim, de conhecimento melhor. E aí alerta ele conversa e tudo, e diz: olha, rapaz, eu tinha lido isso aí, mas não tinha nem prestado atenção nesse detalhe. Isso é o quê? É um enriquecimento do dia a dia também, gente. Não é só entre nós, não. Você pode chegar uma pessoa, encostar com você num banco de praça e tá triste, e aí você observar o semblante dela, ela dizer assim: eu vou me matar. Há um documentário sobre isso, A Ponte, fortíssimo, foi proibido no Brasil. Eu assisti de madrugada sozinho, né, para não fazer a minha mulher, muitos anos atrás. É uma câmara na ponte de maior índice de suicídio, a ponte Golden Gate, nos Estados Unidos, onde as pessoas vão para lá para se atirar. A pessoa passa 2 anos, colocou uma câmera para ver as pessoas, depois vai entrevistar os parentes das pessoas que se matam. Fortíssimo documentário, mas é verídico. Então, o rapaz que vai se matar escapou, né? Depois de meses, ele saiu chorando, triste. Ele só queria uma pessoa para ouvir ele, para fazer assim, 20 anos, forte, mas sem o pai, brigado com a mãe, enfim, triste. Então ele toma a decisão. Quando ele chega lá, cheio de turista, um lugar turista, tem um casal de turista tirando foto. Aí ele olha, chorando pra caramba. O rapaz veio pra ele: alguém vai me ouvir, eu não sou nada. Alguém vai se importar com minhas lágrimas dele caindo. Aí o casal de turista, viu, José, fez assim pra ele, olhou pro ele fala no documentário sentado com um monte de remédio. Ele escapou depois de 8 meses no hospital, depois que ele se joga no rio, né? Aí o casal, as lágrimas caindo, Jailson, ele subindo na murada. Aí o casal, o turista, o senhor pode tirar uma selfie nossa? Uma foto minha, meu jovem? Porque a gente veio de fora. Naquele momento ele tira a foto, ele diz. Quando o casal vira as costas, ele se joga no mar. Ele falou: não sou nada. A pessoa não percebeu nem pra ver como é que estava o semblante. Se eu morrer, ninguém não vai fazer falta para ninguém. Ele foi salvo pelos golfinhos, golfinho entre aspas.
que jogou ele para cima, né? Ele quebrou os ossos do corpo todo, ficou 8 meses fazendo cirurgia, e um barco passou e levou ele. E os golfinhos empurrando ele para cima para respirar. Eles não sabem o que aconteceu. Os golfinhos tirou ele de baixo e empurrou ele para cima. O golfinho, a gente pode chamar isso de a equipe espiritual, porque ele falou assim, eu não sou nada, eu sou nada. O casal nem olhou para mim. Quer dizer, então você pode ajudar alguém sem precisar falar de espiritismo, doutrinária, de nada. Você pode, com aquele conhecimento que você já tem, e sem precisar em detalhe de perispírito, de mundo espiritual, escutar alguém e dizer a ele, conforme o seu momento, que a morte ou o suicídio é um engano. Claro que buscando o jeito. Diga. Sim, agora, você tocou nesse assunto aí, eu lembrei de uma passagem que aconteceu comigo, que eu nem me liguei, nem prestei atenção. Estava conversando com um rapaz, ele preocupado e agoniado, dizendo, rapaz, eu ando numa situação tão difícil que eu já pensei várias vezes de me matar, de sair daqui, por isso e por aquilo. Aí eu comecei a conversar com ele, aí perguntei a ele quantos filhos ele tinha, mulher e tudo. Esse rapaz tem 3 filhos, tem uma mulher. Esse rapaz, você já prestou atenção que você está pensando só em você? Você acha que você fizer isso, os seus filhos não vão sentir não vai sentir sua falta não, rapaz? Você acha que é só você que passa por dificuldade? Comecei a conversar, dei essa conversa com ele, agora que eu me lembrei porque você falou. E aí, no final da conversa, ele disse até assim, rapaz, eu não tinha prestado atenção nisso que você falou não, eu não tinha nem olhado para esse lado, viu? Vou pensar nesse assunto aí e vou tocar minha vida diferente. E aí passou, eu nem percebi, estou percebendo agora o que você falou. Tem hora que a gente conversa, essas coisas acontecem com a gente, e a gente pensa que é normal, acontece, fala aquilo dali normal e tudo, mas depois é que você vai ver o grau de coisa que você fez. É isso. Eu lembrei aqui de 2 anos atrás, entrei no banco, no Bradesco, para resolver uma pendência. Aí peguei a ficha, sentei, o banco cheio como que, e um senhor do lado, e uma senhora do outro lado, 3 pessoas, né? Que podia estar ali para ouvir ele. Eu na ponta, ele no meio e a senhora do outro. Aí, daqui a pouco, esse homem começou a falar. Eu digo, minha Nossa Senhora, vim para cá para isso. Aí o homem começou a falar da vida dele, começou a brigar lá em relação à irmã. Aí, daqui a pouco, o cara chegou e disse assim, um senhor já com bastante idade. Quando ele abriu a boca e disse, é por isso que eu já tomei uma decisão, eu vou me matar. Aí eu cheguei e disse, o quê? Aquilo ali despertou assim dentro de mim, eu disse, o quê? Não, o senhor não pode fazer isso, não. Ele, por quê? Aí eu disse, porque essa é a oportunidade única que o senhor está tendo de vir para essa vida. E aí comecei a falar. O senhor veja outra forma de resolver, porque o senhor tirando a sua vida, o que isso vai adiantar? Porque aí eu vou deixar tudo aí. Sim, o senhor vai deixar tudo aí, mas esse deixar tudo aí, como é que o senhor vai ficar? Porque eu já não estou suportando mais essa pressão. Eu digo, não, o senhor não pode pensar assim, o senhor tem que ver de outro jeito para o senhor resolver a sua situação. Aí comecei a falar. Aí ele, tudo bem. Aí daqui a pouco eu disse, pelo horário eu tenho que voltar para o trabalho. Já vai dar quase 2 horas e eu vou ter que ir embora. Quer dizer, eu fui para lá para dar essa palavra para esse senhor. Resolver pendência nenhuma, resolver. Aí, quando o homem está lá falando a vida dele, quando ele disse, é por isso que eu vou me matar, eu disse, o quê? Não, se matar? Aí você ia prestar atenção ao que ele estava falando. Você falando assim, eu presenciei uma experiência única no Semente de Luz. Eu fazia plantão de passe, Rita, lembra de Rita, não lembra? Lembro. Aí, a gente já tinha terminado o plantão de passe, aí chegou um senhor. Aí ele disse que passou no ônibus e viu escrito Centro Espírita Semente de Luz. Ele aí saltou lá na frente e veio andando, aí entrou.
A gente já tinha terminado o plantão de passe, já estava todo mundo para ir embora. Ele aí perguntou a mim, moça, a senhora pode, eu posso dar uma palavrinha com a senhora? Aí eu falei com as meninas, "Ô, gente, dá para vocês aguardar um pouco, eu sei que terminou, mas esse senhor chegou aqui e disse que está precisando conversar. Vocês me aguardam, a gente fica aí. Quando entrou na sala do plantão de passe, Sérgio, esse cara virou para mim e me disse a mim, eu estava agora indo no único, eu chego a me arrepia, para me suicidar. Eu digo, o senhor está falando o quê? Aí ele disse, não, porque minha esposa me, me trocou por outro e eu fiquei desnorteada. Eu estava agora indo para a cidade para fazer, mas isso vi escrito ali, semente de Júlio Sérgio. Aí eu comecei a conversar com ele, né? Eu digo, perguntei a ele, o senhor tem filho? Ele fez, tenho 3 filhos. Eu digo, vem cá, e o senhor só está pensando, o senhor me desculpe o que eu vou lhe dizer, o senhor está sendo muito egoísta. Ele olhou assim, porque o senhor só está pensando no senhor, no seu problema. E o senhor já pensou, o problema que o senhor vai deixar aí para 3 filhos que dependem do senhor. Ele aí começou a chorar, 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 chorar. Aí depois ele me disse a minha moça, me desculpe. Eu digo, não, o senhor tem que me pedir desculpa, não. O senhor tem que pensar não só no senhor e na sua esposa, nessa pessoa que lhe trocou por outro. O senhor tem que pensar que o senhor tem 3 filhos que dependem do senhor. Aí eu pedi a Rita que entrasse, ela entrou comigo, deu um passe nele, conversou com ele, ficou, aí depois ele virou para mim e me disse, meu moça, que Deus lhe abençoe pelo que a senhora fez agora por mim. Eu digo, não foi eu que fiz, não. Quem fez foi Jesus, que lhe mostrou o caminho daqui para o senhor entrar, para o senhor perceber a bobagem que o senhor ia fazer, deixando 3 filhos, já não tem mãe, e o senhor e o pai. Aí ele agradeceu às meninas por ter esperado e seguiu o caminho dele. Aí. Eu não sei qual foi que deu. É o que está escrito aqui, ó. Quando ele continua. Não basta ver, ouvir ou incorporar espírito, já que ele falou nos capítulos anteriores, vidência, clarividência, né? Então não basta ver, ser vidente, ser audiente, ser médio, né? Psicofonia, de incorporação, que ele usa o termo aqui. Espíritos desencarnados para que alguém seja conduzido à respeitabilidade. A gente já viu também na obra que todo aquele que adentra uma casa espírita, encarnado ou desencarnado, tem laços conosco ou com os guias espirituais que o indicaram até nós. Todos, sem exceção. Onde ela vai dizer, ou ele tem laço conosco do passado, ou é os nossos guias, os trabalhadores da casa que indicou, pode ir, que Barreto está lá. Então, o que a gente pode traduzir? A casa espírita, de uma vez na semana, 2, bota para o dia a dia, já que ele quer mensageiros humanos. Jesus não tem casa espírita. Emmanuel vai dizer, a oficina de Jesus é o planeta todo. Então, se Barreto, aí Carmen, trazendo para Carmen, está no coisa de banco, Jailson está lá em outro local, e chega aquela pessoa ali, é porque tem laços com Carmen direto, ou, como André Luiz explica, laços com a equipe espiritual de Carmen, que indicou a Carmen a sentar junto daquele homem para desabafar. Então, por quê? Está se conduzindo à respeitabilidade. Pode ir, porque nela está um esforço de renovação moral, de esforço moral, que é respeito para o mundo espiritual. Pode ir que ele vai lhe ouvir, ela vai lhe escutar. Então, é importante, não tem frase solta aqui. Tudo aqui tem um porquê. Irmãos ignorantes ou irresponsáveis enxameiam, como é natural, em todos os departamentos da Terra, em vista da posição evolutiva deficitária em que ainda se encontram as coletividades do planeta e, muitas vezes, sem qualquer raiz de perversidade propriamente dita, milhares de almas, despidas do envoltório denso, praticam vampirismo junto dos encarnados invigilantes, simplesmente no intuito de prosseguirem coladas às sensações do campo físico, das quais não se sentem com suficiente coragem para se desvencilharem. O que ele está dizendo, Anne?
todo mundo é médium, né? Por isso que ele fala, não basta ver, ouvir ou incorporar. É preciso ganhar respeito. E respeito, influência moral do médium. Por quê? Na Terra está cheio de gente ignorante, desencarnada, com ignorantes encarnados. Um sugando o outro, uma verdadeira simbiose. Todo mundo é médium, sendo vampirizado sem saber. Então, quer dizer, qual a importância do esclarecimento mental, Josimeire, aqui, como ele falou antes, do estudo, o livro, que ele destaca o livro, como valor mental, que pode ser numa conversa, o que for. Então, peraí, a gente está estudando. Rapaz, por que o espírito não bebe? Puritano não vai para isso. Ah, porque se isolou? Não, porque o espírita sabe, criatura. Se eu beber, eu não vou beber só. Então, se eu passar por um hábito, né? Um hábito de bebida, como Alexandre está dizendo, Carmen vai pegar esse capítulo. Ele vai citar isso no livro Missionário da Luz. Se a pessoa vai para um Réveillon, ou vai para uma formatura de um filho, um casamento, tomar uma champanhe, você não vai ser obsidiado. Né? Tá lá, você lê isso claro, Alexandre falando sobre isso. No livro Missionário da Luz. Tem aqui uma parte, Mário, que o hábito. Diga. Tem uma parte aqui que ele fala assim, muitas das vezes, sem qualquer raiz de perversidade. Então, isso não sei porquê, agora me levou uma situação. Eu tive internada no ELAD uns 45 dias, há uns 7, quase 8 anos atrás. E chegou uma companheira de quarto que ela maltratava muito, mas muito a irmã. Sabe, assim, de palavras, de gestos. Aí eu perguntei à acompanhante dela, que era irmã, por que você não fala com ela? Isso te machuca. Não, que ela está doente. Sim. Mas será o porquê de ela estar doente, ela tem o direito de fazer isso contigo? Foi de tal perversidade as palavras, o gesto, o beliscar, entendeu? Que eu não nego a você, eu tomei para mim. Então perguntei a doente assim, vem cá, se ela hoje disser a você que não vem mais cuidar de você, o que é que você faz? Você acha que você está fazendo uma coisa boa? Você acha que é adequado esse tipo de reações que você faz com ela? Você acha que você está sendo justa com a única pessoa que cuida de você? Quando eu terminei de falar, eu falei muitas outras coisas. As lágrimas desciam. O choro era convulsivo. E uns 2 dias depois, eu estava no banho e ela sentou, pediu perdão pelas coisas que tinha feito a irmã. Você foi um veículo de despertamento. Você agiu aí como se fosse a mediúnica. Isso foi o que aconteceu nessa história, Sérgio. Bem, passando assim umas... Não vou dizer 24 horas, foi menos de 24 horas. Ela veio a desencarnar. Olha que benefício você tá ali. Porque... Pense... Sérgio, que eu digo, será que realmente a minha reação foi uma reação benéfica para a desencarnante e para a encarnante? No livro dos Espíritos está lá, quando Kardec pergunta, a pessoa que se arrepende no leito de morte é um primeiro passo, né? Ali não vai estar salvo, né? Livro Céu e Inferno. Primeiro passo, o arrependimento. Segundo, expiação. Terceiro, reparação. Fazer o bem, o mal que fez. Então veja que eram inimigos, né? Espíritos inimigos, sendo tratado, cuidado e tratando mal o outro. Você dá com a palavra enérgica, não foi dura, foi enérgica, intuída, despertou ela, o momento antes de que ela chegasse no mundo espiritual, ainda mantendo. Então isso foi um benefício para aquela alma imenso. O que é que vai ser? Kardec conversa com um espírito, tenta conversar com um espírito desse, na revista espírita. Então, ele fez isso tudo com a tia dele, viveu com as pernas para cima e a tia fazia tudo. Aí quando, não sei como é que Kardec conheceu, Kardec pede para ele vir na mediúnica. 2 anos, São Luís vai dizer que ele não tem condição. 2 anos. Por quê? Ele não tinha equilíbrio psíquico com o espírito. Ele não matou ninguém, ele não fez aborto, não roubou.
Ele só roubou as energias da tia, que ele foi entregue a ela, a tia criou, rachava lenha, cozinhava, ele com as pernas no sofá, não fazia nada e morreu. Quer dizer, o remorso dele é tão violento, Kardec falou, São Luís vai dizer, não tem médium que consiga recebê-lo. Kardec, não tem que ser um assassino em série, não. O estado dele psíquico é enlouquecedor. Qual a ação para ele? Reencarnação. Ele vai reencarnar, a tia era velhinha, vai voltar, e ele vai voltar como empregado dela. Você vai ver 2 mensagens sobre isso. No livro Céu e Inferno também tem. O homem que Kardec evoca o espírito, que ele tem remorso, então ele pede para não ser mais filho, para ser o serviçal, o empregado doméstico daqueles que foram seus pais, que ele foi ingrato, porque ele não tem direito de ser da família. Então, esse passo que você fez é um avanço psíquico para essa entidade aí, que o nosso tempo agora é só segunda-feira, para a gente quiser abordar novamente, imenso, imenso. Você agiu Nesse como caso um doutrinador age. Nesse caso aí, se quebrou um círculo vicioso. Você quebrou um círculo naquele espírito, naquela mulher encarnada, você que é um espírito, então que estava prestes a desencarnar, e os guias sabiam, utilizaram você com palavras enérgicas para fazê-la derramar lágrimas. A gente já viu um capítulo aqui, que até os companheiros ficam meio assim, o espírito clementino faz o outro derramar lágrimas, porque as lágrimas do arrependimento é um benefício. Já passou aqui, eu me recordo que a Anne até abordou muito. Então, é um benefício. Se você pegar o livro Diálogo com a Sombra, você vai ver um capítulo lá. Crise. É o momento. Eu já tentei ler o Diálogo com a Sombra, mas ainda eu não consegui chegar até o final. Ninguém está para ferir ninguém. Mas esse choro dessa pessoa que você reconheceu que é sincero, isso é um benefício imenso para ela de avanço, que ela depois vai ter que reparar com o bem o mal que fez. Não para por aí, né? Temos 5 minutos, mas já aconteceu. Estamos na caminhada evolutiva, né? Isso. Então, se você vê uma situação, eu acho assim, se você vê uma situação, se cala, eu acho que você acaba sendo conivente com a situação. Não, só 30 segundinhos, só para lembrar, Sérgio, aquilo que você falou, que quando chega na casa espírita ou procura, sempre tem ligação com alguém. A gente já cansou de ver isso nas mediúnicas, chegar alguém dizendo, me mandaram eu vim aqui, chegar aqui é tudo diferente do que eu queria, não sei o quê. A gente está acostumado a ver isso direto. Isso sempre tem ligação. É uma coisa que me impressionou muito, eu já li essa obra várias vezes, mas a gente fica, cada vez descobre coisa nova. Nós somos usados, né? Nós somos usados pela espiritualidade. E em qualquer local. Então, lembrando a todos, vou fazer a prece aqui. E segunda-feira tem. Segunda-feira. Não é segunda? Não, segunda-feira. Não, é terça. Até eu também. As prós estão de olho em mim. Carmen e Tereza. Terça e quinta para a semana. Me desculpe, é terça-feira. Se eu achar lá, eu reposto. Se eu achar lá, eu reposto. As prós estão de olho em mim. Eu já ia errando, é terça-feira. Terça que eu sei é vibração, outra coisa eu não sei de nada mais. Terça é o grupo de vibração. Mas é bom colocar sempre essa comunicação de terça e o que se mudou, porque aí a gente vai acabar fixando. Eu vou fazer os dias. Passa a pressa, senão não dá, rapidinho, vai. Vamos lá. Só tem 3 minutos. Agradecer ao Mestre Jesus a sua presença entre todos nós, representado pelos nossos guardiães espirituais, que nos intuíram a nos reunirmos virtualmente, mas interconectados pelos laços dos mesmos objetivos: aprender para servir. A importância do estudo espírita não é acumular conhecimento, é através do conhecimento que aprendemos a utilizarmos com sabedoria em serviço ao nosso próximo. E qual a maior caridade que o espírita pode fazer, senão a divulgação da sua própria doutrina? Afirmaria o espírito de verdade, Allan Kardec.
quantos em volta de nós estão se instruindo com esse livro, assim como nós. A gente não pode mensurar quantos estão na nossa frequência mental, aprendendo também, esclarecendo-se e encontrando esperança, consolo, alegria, graças a esses singelos encontros. Então, somos gratos ao Mestre Jesus, aos bons espíritos que investiram em nós, porque, com absoluta certeza, já encontraram em cada um de nós esse senso de responsabilidade com aquilo que estamos buscando aprender para vivenciar no nosso cotidiano. Muito obrigado a todos e um feliz final de semana. Que assim seja. Uma boa noite para todos.